Dados do IBGE apontam que, mesmo representando mais de 50% da população brasileira, os negros ainda enfrentam discriminação em todos os setores da sociedade. O maior exemplo de desigualdade é escancarado quando observamos os dados sobre segurança pública. 75% dos mortos pela polícia são negros. No Alerj Entrevista de hoje, eu converso com a deputada Mônica Francisco sobre racismo estrutural e como mudar essa triste realidade. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj. Eu que agradeço, acho importante trazer esse tema para o debate, inclusive entendendo a responsabilidade que temos na ocupação da política institucional aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista também o histórico do nosso Estado em relação à brutalidade policial e aos números da letalidade. Deputada, eu queria que a senhora começasse explicando um pouquinho para a gente, para quem é totalmente leigo no assunto, o que é racismo estrutural. Bom, essa explicação é uma explicação bem complexa, mas em linhas gerais, o racismo estrutural se traduz num processo de discriminação do elemento negro da população, né, no nosso caso, pretos e pardos, em relação às políticas públicas e à ação de inclusão desse grupo populacional na estrutura do Estado de maneira plena, ou seja, não há uma cidadania plena por parte de um contingente da população, nesse caso a população negra. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está dizendo do racismo que estrutura as relações em sociedade, ele estrutura as ações, inclusive pautando as instituições. As pessoas podem perguntar, mas as instituições, as empresas, as organizações cometem racismo deliberadamente? Não, mas há uma naturalização do processo discriminatório de um grupo específico, que vai produzindo uma série de o que a gente chama de iniquidades ou de violações em relação à existência desse grupo, no caso, a população negra, preta e parda no Brasil, por parte da instituição. Então, você tem déficits, né, desde a questão da educação, da saúde, do trabalho, da inserção desse grupo numa cidadania plena, no seio da democracia, que dão para a gente, a partir dos números, de dados científicos, um panorama de que essa população é vítima de um racismo que estrutura as ações em sociedade, as relações sociais, as relações de trabalho, e perpassa por toda a estrutura de uma sociedade. Deputada, as consequências práticas do racismo estrutural a gente vê nesses dados que apontam esse número gritante de desigualdade e de discriminação que a população negra sofre no Brasil, mesmo sendo maioria, né? Sim. Os números são alarmantes. A gente tem dois números que assustam muito. Primeiro, de que, segundo a Casa Fluminense, dados da Casa Fluminense, uma pessoa negra ela tem a possibilidade de viver 22 anos menos. Ou seja, ela perde 22 anos de possibilidade de vivência, né? No momento em que a ciência ela está tão avançada, as pessoas têm a possibilidade de ter uma vida mais longeva, a população negra, por outro lado, tem um déficit, né? Isso materializa o racismo estrutural, ou seja, uma pessoa negra tem menos 22 anos de vida, ou seja, porque as suas condições são extremamente precárias. Outro dado alarmante, segundo o Instituto de Segurança Pública, né, vários o Laboratório de Análises da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tantos outros institutos de pesquisa, o próprio Instituto de Segurança Pública do Estado, dão conta de que um jovem negro, entre 15 e 29 anos, tem 4 vezes mais possibilidade de morrer e de que a cada 23 minutos um jovem negro com baixa escolaridade, vivendo em condições precárias em favelas e periferias, sem a figura paterna, é passível de ser morto pela violência letal. Ou seja,
se formos falar da morte obstétrica, se formos falar, né, do desemprego, da precarização, do encarceramento, né, o Brasil é o terceiro país em número e volume de encarcerados e encarceradas, sendo que a maioria dessa população encarcerada é preta e parda. Ou seja, esses números materializam essa condição precária da existência da população negra, sendo maioria social do Brasil, como você mesma traz, mas sendo minoria no que se refere à implementação e aplicação das políticas públicas. Deputada, vamos falar um pouquinho desses números, né? Vamos dar números para as pessoas tentarem quantificar um pouquinho isso. Os dados do IBGE apontam que a população negra é de 55,8% da população brasileira, ou seja, quase 60% da população é constituída de negros. Olhando os dados, né, fazendo a comparação entre negros e brancos em relação à educação, por exemplo, só 10% da população negra concluiu o ensino superior, enquanto a população branca, esses números chegam a mais de 25%, né? Isso reflete diretamente na questão da renda, do emprego e renda, né? A população negra recebe, em média, um salário de R$ 1.600, enquanto a população branca, o salário é de cerca de R$ 2.800. Os números falam por si a discrepância, né, deputada? Sem dúvida. E essa discrepância ela não acontece naturalmente, né? Como nós estamos num programa que é a partir de uma casa de leis, vale ressaltar que diversas leis implementadas no país, desde a nossa primeira Constituição, dão conta de alijar o elemento negro da população da política pública implementada. Então, a gente teve a lei de terras, a gente teve a lei que proibia a permanência de pessoas negras nos bancos escolares. Então, você tem uma série de ações legais, por lei, no Estado brasileiro, que impediam o acesso da população negra à educação, ao trabalho e à saúde. Lembrando que só em 1988, com a Constituição Cidadã, nós tivemos a universalização da saúde, nós tivemos a universalização da possibilidade de toda a população, e aí a maioria negra, acessar de maneira mais democrática a política pública de educação, de saúde e do próprio trabalho, né? Então, isso mostra que essa discrepância ela não acontece. Eu acho que eu preciso frisar nessa nossa conversa que isso não é obra do acaso. Isso mostra o racismo estrutural, isso mostra, inclusive, que a política higienista no Brasil dava conta de que em 2012 não haveria mais pessoas negras no Brasil, pelo processo de branqueamento, que também foi feito por lei. Houve uma lei de cotas para a chegada de imigrantes europeus no Brasil, para limpar a população brasileira. Ou seja, é um processo que acabou sendo naturalizado. Somos a maioria. Esse processo é um processo feito por autodeclaração, ou seja, você, né, responde ao censo brasileiro qual é a cor que te denomina, que te designa, é autodeclaração. Então, a gente começa a perceber um aumento, esse número é expressivo, de mais de 60%, mas a gente pode dizer que ele é muito maior, porque são várias as categorias de autodeclaração. Então, quanto mais, né, nós escancaramos o racismo, quanto mais nós escancaramos o racismo estrutural, quanto mais se fala, se mostra a presença do elemento negro, mais se autodeclara. E eu diria que esse número é muito maior, né? Mas mostra também o quanto essa população ela é deixada de lado na hora da implementação da política, sobretudo a política de trabalho. Uma das maiores violações dos direitos humanos no Brasil é em relação ao trabalho, porque ele alija qualquer possibilidade de mobilidade social, aliado aí à questão da educação, né? Para essa população. Então, essa discrepância ela não acontece por acaso. Ela é fruto de uma política instituída oficialmente no Brasil, né? Haja vista as ações afirmativas, que não são só cotas, mas que no Brasil
a gente ainda está nas cotas, né? Cotas agora sendo discutidas para o próprio judiciário, cotas raciais, né? Para a educação, enfim, a gente ainda está. Ações afirmativas nesse momento no Brasil são só cotas, mas não é só isso. Então, a gente ainda tem muito que avançar para que essas discrepâncias, esses abismos, eles diminuam, né? Porque isso vai dar conta diretamente da profunda desigualdade que nós ainda temos no Brasil. Deputada, ainda falando em relação a cotas e da representatividade, a senhora falou muito da questão da construção política, né? Já que nós estamos em uma casa de leis, né? Tratando em relação à representatividade política, né, os dados apontam que mesmo existindo reserva de cotas para candidaturas negras ou para candidaturas femininas, por exemplo, né, a pesquisa aponta que, apesar de termos 50% dos candidatos em eleições públicas, ou para vereador, ou para prefeito, deputado, senador e presidente da República, né? Apesar de 50% dos candidatos a esses cargos serem negros, apenas 24% de fato se elegeram e ocupam as casas políticas do Brasil, né, deputada? É muito difícil para a população negra, ainda sendo maioria, acessar esses espaços de poder, né? É difícil porque quando a gente fala que representatividade importa, ela é muito necessária, né? Uma autora negra, pesquisadora, psicanalista, infelizmente, que nos deixou já há um bom tempo, chamada Neuza Santos Souza, psicanalista, ela pesquisou sobre isso, né? Sobre o tornar-se negro, o quanto é difícil se tornar negro numa sociedade que nega a existência de uma negritude. Então, quando as pessoas não se veem em determinados lugares, elas não se reconhecem, não se veem, não se reconhecem e naturalizam a ausência dessas pessoas nesses espaços. Isso acontece muito e, obviamente, com o espaço da política, seja nos partidos, seja nas casas legislativas, nos executivos, né? Embora essa população esteja presente nesses espaços, mas exercendo outros papéis que não o dos lugares de poder. Com as mulheres negras, então, isso é muito mais evidente. E isso, né, segundo tanto a Neuza, né, ela vai fazer o tornar-se negro, pensando muito, né, e dialogando com a filósofa Simone de Beauvoir, no seu famoso Tornar-se Mulher, na construção social do se tornar mulher, em relação ao elemento negro. E, atualmente, Djamila Ribeiro vai dissecar essas duas autoras, dizendo as mulheres negras, né? Simone de Beauvoir diz que a mulher é o outro do homem, né? A Neuza está dizendo que é difícil se tornar negro, tanto quanto se tornar mulher vai sendo, né, constituído pela relação em sociedade, e ela vai dizer que se a mulher é o outro do homem, a mulher negra é a outro do outro. Ou seja, é alguém ainda que para a sociedade está em construção. Ou seja, não é visto como alguém que tem capacidade intelectual, capacidade cognitiva, é ainda, né, eivado de estereótipos, né, a mulher negra, né, segundo Gilberto Freire, quanto mais preta, tem dificuldade de inserção na sociedade, inclusive em relacionamentos na questão emocional. Ou seja, imagina ocupar espaço na política institucional. Então, é ainda algo a se avançar, né? A gente não pode naturalizar, dizer que bom que elegemos uma, duas, três, quatro, deve ser natural. E é muito difícil, é um processo realmente em construção, porque a população não se vê nesses lugares, não se reconhece nesses espaços e acaba delegando ao elemento que é o ideal, né, o homem branco, né, das camadas médias e altas, proprietários, né, cis heteronormativos, judaico-cristãos, o lugar de pessoas que devem exercer o poder sobre a população. Então, é uma questão muito desafiadora para toda a sociedade, porque não é uma questão só para as pessoas negras, né? Eu costumo dizer que o veneno do racismo
ele foi inoculado em pretos e brancos, pretas e brancas. E nós precisamos, nos pretos ele causa adoecimento, morte, baixa autoestima, né? Enlouquecimento, uma série de vicissitudes. E no elemento branco, a não problematização do privilégio, né? Então, a questão não é, não ser racista, por isso que a gente diz, tem que ser antirracista, ou seja, discutir o seu privilégio e utilizá-lo de maneira a diminuir essas discrepâncias, esses abismos, né? Sendo a partir de cotas, a gente tem que ser 50%, seja para mulheres negras, tem que ser 50%, tem que ser igual, tem que haver distribuição de fundo partidário de maneira real, para que as pessoas tenham capacidade de concorrer em pé de igualdade, né? As pessoas precisam estar nesses espaços. As mulheres estão nos movimentos sociais, estão nas organizações, e as mulheres negras também estão lá suportando toda essa sociedade, mas isso ainda não se reflete na sua presença nos espaços de poder. Deputada, fazendo essa comparação, né, entre as dificuldades que as mulheres sofrem, eu acho que todas as mulheres entendem um pouco mais o que os negros passam do que os homens, por exemplo, por essa questão que a senhora também levantou das duas autoras, dessa comparação que é feita, né? Mas eu, por exemplo, não posso dizer que é o meu lugar de fala falar sobre racismo por causa da cor da minha pele. Mas eu acho que a gente precisa cada dia mais entender, eu preciso cada dia mais entender como branca, que esse deve ser o meu lugar de fala sim, que eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro que está passando por isso e que eu desconheço completamente essa realidade, né? Muito bem, eu acho que você traz um ponto muito importante para nós começarmos a mudar essa história, né? As pessoas brancas são tão responsáveis quanto, porque o fato de serem classificadas como brancas também é uma construção, né? Quem disse para mim que eu sou negra, quem disse para você que você é branca? Tudo é uma construção em sociedade. Quem disse que as mulheres brancas, os homens brancos, que os homens brancos são o melhor em detrimento das mulheres brancas e das mulheres negras e dos homens negros. Então, essa construção precisa ser derrubada. E quando as pessoas brancas, né, usam o seu privilégio, a gente teve um exemplo agora muito simples, muito singular e muito simples, foi deixar que pessoas negras ocupassem redes sociais de pessoas brancas de influência na sociedade, em todas as áreas. Isso foi uma coisa simples, mas foi muito potente. Isso é sinal de que há um reconhecimento de que há um privilégio, né? O tratamento ele é real, né? Quando você olha, por exemplo, né, a gente está aqui dando uma entrevista, as mídias, importante quem trabalha nas mídias, né, que reveja e repense, por exemplo, as suas redações, né, como fala. Né? Quando por exemplo, um jovem branco cometendo um ilícito, é um estudante jovem, de classe média, comete um ilícito. Quando é um jovem negro, é suposto traficante, né? O rapaz negro, ou seja, ele não é. Quando é estudante, ou estudante, que às vezes nem é estudante, mas já o estudante já nem estuda mais. Então, assim, né? A gente teve um exemplo, um rapaz foi preso com 10 gramas de maconha, foi levado ao presídio e morreu de Covid-19. Prenderam rapazes brancos na Zona Sul e disseram que eles faziam delivery, olha a palavra em inglês ainda, delivery, não eram traficantes, eram, né, pessoas que trabalhavam com delivery de drogas. Olha, a diferença da narrativa já está ali constituída a naturalização do elemento negro, da pessoa negra, como criminosa, como, né, tendo vários estigmas reproduzidos aí. Então, usar esse lugar de fala, de privilégio, né, que ser branco ou branca confere, dá a possibilidade de avançarmos juntos e juntas nessa luta, porque você reconhece o seu lugar de privilégio, reconhece sim que as pessoas brancas têm mais privilégios em sociedade, inclusive as brancas pobres,
tá? Tem mais privilégio porque elas têm passabilidade. Uma pessoa branca, pobre, favelada, periférica, né? Se ela estiver em outro ambiente, ela jamais vai ser lida como favelada, pobre ou periférica. Uma pessoa negra, mesmo que tenha, né, condição social, condições financeiras, em determinados espaços, ela será lida da mesma forma, como alguém que não bem quisto pela sociedade, alguém sempre suspeito, alguém sempre que é elemento de suspeição, vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que a sua colocação ela é importantíssima no sentido de reconhecer o privilégio e de tentar reconhecer as práticas, né, cotidianas que naturalizaram esse racismo e usar da sua possibilidade de lugar de fala, que o lugar de fala é o poder de ser ouvida e ser ouvido, porque nós duas podemos falar as mesmas coisas em determinados espaços, mas eu não serei ouvida, diferente de você. Isso é uma realidade. Deputada, falando um pouquinho dessa questão, né, como a senhora disse, da pessoa branca ou da pessoa negra inserida em determinado tipo de ambiente, da forma como elas vão ser vistas. Como foi quando a senhora chegou no Parlamento Fluminense? Olha, foi bem interessante porque a gente teve alguns episódios bem delicados, né? Eu fui à posse do presidente do Tribunal de Justiça e fui convidada a ocupar o elevador de carga, mesmo estando com a identificação de deputada. Né? Fui cerceada de circular em um determinado espaço da Assembleia Legislativa, antes mesmo que. Porque não se olha. Você já vê a pessoa negra, você não vai, de maneira nenhuma, imaginar que aquela pessoa seja um deputado ou uma deputada, embora tenham deputadas negras. Mas é tão inconsciente, isso já está tão introjetado, você não vai olhar para aquela pessoa como sendo uma autoridade, porque esses dois lugares, numa sociedade completamente racista, não casam. As pessoas negras não são pessoas para ocuparem esses espaços, segundo o racismo estrutural. Então, é professor sendo cerceado em sala de aula, é deputada sendo cerceada, porque não há uma naturalidade, não há um ambiente em que isso seja natural, né? Então, isso está introjetado, isso está na cabeça de todo mundo. Então, é contra isso que a gente precisa lutar todos os dias. Reconhecer, eu sou racista? Eu sou racista, eu faço determinadas práticas, mas eu quero mudar, eu quero ser antirracista, eu não quero ter determinadas práticas. Então, são nas brincadeiras que a gente chama, né, do racismo de entretenimento, são nas práticas do dia a dia, no vocabulário. Então, eu acho que a gente precisa, porque ficou tão natural fazer isso, tão natural, né? Que você não se dá conta. Então, um homem negro, um médico negro que entra num carro, num estacionamento em São Paulo, e é agredido por um segurança que achou que ele estava roubando o carro. Sabe, é um dentista morto, próximo de casa, por ser negro, sabe? Então, jovens que estão indo para uma partida de futebol que tem que falar dados, cantar o hino do clube, tem que cantar não sei o quê para provar realmente que são só torcedores. Né? Então, tem uma série de regramentos inconscientes que dão conta dessa brutalidade. Né? Não vale dar um tiro, você tem que dar 111 tiros. Não, quer dizer, 111 que acertaram, sem contar os que foram disparados, mais de 200, num carro com 5 jovens pretos, e depois você vê quem é. Né? Você mata uma mulher negra indo comprar pão às 7 horas da manhã, como foi o caso da Cláudia, ali no Lins. Então, assim, você tem uma naturalização da brutalidade infringida sobre os corpos negros. Ora, você não vai querer que esses corpos sejam tratados com deferência em outros espaços, porque o corpo negro, em sociedade
com a produção que o racismo estrutural, estruturante das relações produz, esse corpo não vale nada. Deputada, falando da questão da violência, a Rede de Observatórios de Segurança divulgou recentemente um relatório chamado Racismo, Motor da Violência. Esse relatório é o resultado de um ano de acompanhamento dessa situação de violência em 5 estados do Brasil, né? E esse relatório confirma que negros e pardos são as maiores vítimas da violência no país. Como eu disse na abertura do programa, né? 75% das pessoas mortas pela polícia são negras. Essa demonstra mais uma materialização do racismo estrutural e estruturante das relações, que acaba gerando uma ação institucional, né? Ou seja, é institucional, é uma política institucional matar pessoas pretas. Pessoas pretas são matáveis, são corpos que valem menos. Então, essa atrocidade é muito natural. Não há uma indignação em relação a isso por parte da maioria da sociedade. Por quê? Porque são pessoas negras. É muito natural ver pessoa negra morta. É muito natural ver pessoa negra morta em grandes quantidades, sabe? Então, a gente teve declaração de chefes do executivo do estado do Rio de Janeiro, dizendo que um tiro no Alemão não é igual a um tiro em Copacabana. Ou seja, então no Alemão você pode atirar à vontade, em Copacabana nunca. Né? E que as mulheres de favela foram comparadas a fábricas de produzir marginal, ou seja, você desumaniza uma pessoa, você aí dá direito ao Estado, inclusive, de tirar a possibilidade de maternidade, porque se matam filhos de mulheres negras com muita tranquilidade, né? E você destrói a vida dessas mulheres porque são coisas, não são pessoas. Ora, isso é fruto de um Brasil que teve um processo longo de escravização de pessoas, de seres humanos, que brutalizou tremendamente essas pessoas e que só há pouco tempo, 132 anos, nós tivemos a abolição dessa lei que escravizava pessoas negras no Brasil. Então, é muito recente, né? A presença da escravidão está ainda fresca na memória do Brasil, né? Com os descendentes de escravizadores e escravizadoras, de senhores e senhoras de engenho. Falando um pouco dessa nossa herança escravocrata, né? A senhora e a deputada Dani Monteiro e também a deputada Renata Souza estão apresentando um projeto de lei para proibir homenagens a escravocratas, né? E como é que funciona isso na prática? Bom, a prática é que esses monumentos, esses lugares, esses elementos de memória, né, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, sejam revistos, sejam redirecionados aos ambientes de museus, fundações, para que se tenha o cuidado de colocar ali a real história dessas pessoas, que foram tornadas mitos, mas que extinguiram etnias inteiras, que estupraram mulheres, que estupraram meninas, que mataram crianças, que mutilaram pessoas, né? Que vitimizaram pessoas numa ação abjeta, que foram alçados a mitos, como os bandeirantes, por exemplo, que caçavam a laço e que exterminavam, genocidavam negros e indígenas no Brasil, né? Que são alçados a mitos de construtores do projeto de nação que a gente tem. O projeto de nação que a gente tem é um projeto que foi construído com sangue derramado a rodo no Brasil. Então, a gente não pode, enquanto pessoas que são descendentes destas pessoas, destas mulheres, né, brutalizadas, estupradas, destes homens, né, brutalizados e mortos, trabalhavam 16 horas por dia, né, ou até mais, exaustivamente, sob forte ação violenta,
e que tinha uma expectativa de vida de 35 anos, 30, 35 anos, né? A gente não pode compactuar mais, né? Eu acho que não só a influência das ações antirracistas no mundo, né, que não são de agora, não são só por conta da morte de George Floyd, essa é uma luta constante. O antirracismo e a luta contra o racismo, ela é constante. Quando nós ocupamos esses espaços, a gente precisa incidir sobre isso. Então, esse projeto vai na conta de que esses monumentos, esses elementos de memória, eles precisam existir em espaços fechados, para que seja revisitada a sua história, né? Para que seja contada a real história dessas pessoas e para que se tenha memória dos horrores praticados por elas e que não se compactue com que isso aconteça novamente, né? Então, os verdadeiros heróis, heroínas, os verdadeiros mitos precisam ser revistos. Não se pode mais compactuar com apagamento, inclusive o apagamento histórico de figuras que foram, como os lanceiros negros, né, na Revolução Farroupilha, foram traídos, né, e assassinados, né, foram lutar por liberdade, foram traídos e assassinados, como um sem número de outros casos que a gente poderia dizer. Então, a gente precisa revê-los e revê-los por força de lei, já que, por força de lei, o elemento negro no Brasil foi brutalizado, alijado de protagonismo social, foi alijado da possibilidade de cidadania plena e, como dizia Milton Santos, vive uma cidadania mutilada. Deputada, nosso tempo chegou ao fim, mas eu não queria encerrar antes da senhora dizer para a gente o que a gente pode fazer para contribuir dia a dia com o fim desse racismo estrutural. Como eu disse, as pessoas brancas, todas as pessoas são responsáveis pela luta antirracista. As pessoas brancas precisam rever as suas práticas, né? A gente precisa discutir uma arquitetura que acabe com o quarto de empregada, a gente precisa rediscutir uma cidade que não segregue essas pessoas, que não permita essas pessoas circulando só em determinados horários ou com uma identificação com uniforme, né? A gente precisa que as pessoas brancas vocalizem, né, o racismo, que parem, ouçam as pessoas negras e vejam onde eu cometo racismo, né? Quando você simples expressões, né? O criado mudo. Não tem criado mudo, tem mesinha de cabeceira. Bom, isso já é um grande auxílio. Ensine a outros. Por quê? Porque criado mudo era um negro que ficava, uma negra, a noite inteira, geralmente um negro, a noite inteira acordado, segurando um copo d'água, porque o copo d'água não podia ser colocado em outro lugar, e velando o sono dos seus senhores e senhoras. Então, e tinha que continuar trabalhando exaustivamente. Então, assim, são questões pequenas, né? Se você vir algum tipo de ação racista, ajude, fale junto, não compactue, não silencie, né? Eu acho que nós estamos em um momento de unir esforços para que isso não aconteça. Não aceite, vocalize, denuncie, auxilie e mude as suas próprias práticas. Reconheça. Se não reconhece, passe a observar, ouça mais. Isso vai fazer de nós uma sociedade mais plena, né? Vai reduzir uma série de números como esses que a gente falou aqui, né? Porque toda essa violação, toda essa violência e a manutenção do racismo estrutural e estruturante nas relações brasileiras se dá pelo não reconhecimento. Então, reconhecer o seu privilégio e usá-lo em favor dessa causa tão importante. Deputada, queria mais uma vez muito agradecer a sua participação aqui na TV Alerj. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.